Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa história que muita gente acha que conhece de cor, o comecinho da vida de Moisés, lá no capítulo 2 do livro de Êxodo. Para guiar a gente nessa, nós temos em mãos anotações e comentários de duas bíblias de estudo, a versão Holman e a NAA. A ideia é ir além da superfície da história, sabe? Exato. Nossa missão aqui é entender a jornada de uma criança que deveria ter sido morta, mas que acaba sendo criada no palácio do inimigo e, por fim, se torna uma fugitiva no deserto. A gente vai investigar as ironias, os detalhes literários que são geniais e as crises de identidade que essas fontes nos ajudam a enxergar. Perfeito, então vamos começar pelo cenário, que é bem sombrio. A gente está no Egito e o faraó deu uma ordem terrível. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser jogados no rio Nilo para morrer. Um verdadeiro genocídio. E no meio desse caos todo, nasce um menino de uma família da tribo de Levi. O texto diz que a mãe viu que ele era formoso, ou bonito, e o escondeu por 3 meses. Isso sempre me pareceu um pouco estranho. Quer dizer, toda mãe acha seu filho bonito, não é? O que as fontes dizem sobre essa palavra formoso? Tem algo mais aí? Essa é uma ótima pergunta. As notas da NAA sugerem que não se trata só de uma avaliação estética, assim. A palavra hebraica aqui pode indicar que a mãe percebeu algo extraordinário nele. Uma qualidade especial, quase como se ela visse um selo de propósito divino na criança. Não era só amor de mãe, era um reconhecimento de que aquele menino tinha um destino a cumprir, apesar do decreto, né? Ah, entendi. Foi um ato de fé desde o primeiro momento. Então, essa fé a leva a escondê-lo. Mas, claro, um bebê não fica quieto para sempre. Depois de 3 meses, ela toma uma atitude desesperada que é construir um pequeno cesto, impermeabilizar e colocar o filho no rio Nilo. E aqui tem um detalhe que poderia passar batido, mas é fundamental. Ela não simplesmente o joga no rio como o faraó mandou. Ela coloca nas águas, protegido. E o cesto em si, bom, o cesto é o ponto-chave. É verdade. Parece um detalhe simples, mas as fontes parecem dar muito peso a essa palavra, cesto. O que tem de tão especial nela? O que é fascinante é que a palavra hebraica usada para esse cesto, tevá, só aparece em um outro lugar em toda a Bíblia. Onde? É justamente para descrever a Arca de Noé. O quê? Sério? A mesma palavra? Isso não pode ser coincidência. De jeito nenhum. Os autores aqui estão fazendo uma conexão muito deliberada. Em ambas as histórias, a Tevá é um veículo de salvação que flutua sobre as águas da morte, preservando uma vida escolhida para um novo começo. Assim como a arca salvou Noé do dilúvio, o cesto salvou Moisés do decreto do faraó. É como se o texto estivesse nos dizendo bem sutilmente: prestem atenção, a importância dessa criança é da mesma magnitude que a de Noé para a humanidade. Uau! Isso muda completamente a cena. E o que acontece em seguida é quase inacreditável, né? A irmã do menino fica vigiando, a filha do faraó aparece para tomar banho, acha o cesto, ouve o choro e sente pena. E a irmã de Moisés, numa coragem absurda, vai até ela e oferece uma babá para a criança. Dele seja contratada e paga com o dinheiro do palácio para amamentar e cuidar do seu próprio filho. Nossa! O decreto do faraó não é apenas desobedecido, ele é completamente subvertido usando os recursos da coroa egípcia. É uma reviravolta que parece ficção. E aí vem o nome. A princesa o chama de Moisés, dizendo porque das águas o tirei. Eu sempre pensei que essa era a história toda do nome, mas as notas de estudo parecem indicar que é mais complexo que isso. Sim, é uma jogada de palavras brilhante que funciona em 2 idiomas. Em hebraico, o nome Moshe soa muito parecido com o verbo machá, que significa tirar ou puxar para fora, como ela disse. Certo. Mas as fontes também apontam para uma raiz egípcia. O sufixo mos, ou ms, era muito comum em nomes egípcios, significando filho de ou nascido de. Pense em Ramsés, que é filho do deus Ra, ou Tutmés. Nascido do deus Tote. Faz sentido. Exato. Então, o nome dado pela princesa egípcia soa egípcio, mas tem um significado hebraico secreto que conta a história da salvação dele.
É o primeiro sinal da identidade dividida que ele vai carregar a vida inteira. Então Moisés está a salvo, criado como um príncipe, mas obviamente ele não continuou um bebê para sempre. As fontes nos jogam décadas para frente aqui para um momento que define tudo. De repente, ele é um adulto. A gente tem alguma ideia de quanto tempo se passou? Ele ainda se lembrava das origens dele? Sim, há um salto de tempo enorme. As notas da Ney, citando o livro de Atos, lá no Novo Testamento, calculam que ele tinha cerca de 40 anos nesse ponto. E sim, ele sabia exatamente quem era. O texto diz que ele saiu para ver seus irmãos, os hebreus. Apesar de toda a educação e privilégio de um príncipe egípcio, ele faz uma escolha consciente de se identificar com o povo escravizado. E essa escolha o leva a um ato extremo. Ele vê um egípcio espancando um hebreu e ele interfere. E não é uma interferência pacífica. Ele mata o egípcio e enterra o corpo na areia. Isso foi um ato calculado ou por impulso? Parece ter sido uma primeira tentativa, sabe? Muito impulsiva e solitária, de ser um libertador. Ele age por conta própria, movido pela justiça, mas sem nenhuma orientação divina ou apoio do povo. É a reação de um homem poderoso que vê uma injustiça e usa a força que conhece, a força do Egito, para resolvê-la. Mas ele faz isso em segredo, o que mostra que ele sabia que tinha cruzado uma linha perigosa. Só que o segredo dele não dura muito. No dia seguinte, ele tenta separar uma briga entre dois hebreus, e um deles joga tudo na cara dele. Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Você vai me matar como matou o egípcio? Isso deve ter sido um golpe duríssimo. Um golpe devastador. Ele age para defender seu povo e a reação é de rejeição e desconfiança. As notas da Roman destacam a ironia profunda dessa pergunta. Quem te nomeou líder e juiz? Porque no futuro Deus vai fazer exatamente isso. Mas naquele momento ele não é visto como um deles. Ele é o príncipe do palácio agindo como um estranho. Sua primeira tentativa de liderança é um fracasso completo. Ele não estava pronto. Nem ele, nem o povo estava pronto para ele. E com o assassinato revelado, ele precisa fugir para salvar a própria vida. Troca o luxo do palácio pela dureza do deserto de Midian. Chegando lá, cansado e sozinho, ele senta perto de um poço e, mais uma vez, se vê no papel de protetor. Ele defende um grupo de pastoras de outros pastores. E o curioso é como elas o descrevem para o pai delas. Elas dizem, um egípcio nos salvou. E esse detalhe é crucial. Conecta tudo. Ele acabou de arriscar tudo para se afirmar como hebreu, matando um egípcio. E a primeira impressão que ele causa no seu novo lar é a de... Um egípcio. Nossa, é verdade. Provavelmente por causa das roupas, do jeito de falar, da aparência, a crise de identidade dele está no auge. Para os hebreus, ele era um estranho de dentro do palácio. Para os midianitas, ele é um estranho vindo do Egito. Ele não pertence a lugar nenhum. E ele mesmo parece sentir isso profundamente, né? Porque ele se casa com uma daquelas mulheres, Zípora, e quando eles têm um filho, o nome que ele escolhe é Gerson. O que esse nome significa? As fontes explicam que Gerson vem da expressão hebraica Gersham, que significa peregrino em terra estranha. É a confissão dele. Ele está verbalizando o seu sentimento de total deslocamento. Ele encontrou segurança, um trabalho, uma família, mas no fundo ele se sente um forasteiro. Ele trocou a identidade de príncipe por uma identidade de exilado. Impressionante. E é bem nesse ponto, com Moisés no seu momento mais baixo, perdido no exílio, que a história faz algo inesperado. Ela meio que se afasta dele. Exatamente. Quando Moisés parece mais isolado e irrelevante para a grande história, a narrativa faz um movimento ousado. Ela o deixa para trás por um momento e volta o foco para o Egito. A câmera, por assim dizer, se afasta do drama pessoal dele. Para capturar o drama coletivo do povo. Isso, do povo que ele deixou para trás. E a situação lá só piorou. O texto diz que o faraó que queria matar Moisés morreu, mas um novo faraó continuou com a opressão. E o povo hebreu gemeu, clamou, e esse clamor subiu até Deus. Sim, e a resposta divina é descrita com uma série de verbos muito poderosos. As fontes destacam essa sequência. Diz que Deus ouviu o gemido, lembrou-se de sua aliança,
viu o povo e atentou para a situação deles. Não é uma reação passiva, entende? É uma sequência que indica atenção total, profunda e deliberada. A situação atingiu um ponto crítico. A parte que sempre me chama a atenção é essa: Deus se lembrou da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Soa um pouco estranho, né? Como se Deus tivesse tido um lapso de memória e de repente pensado: ah, é mesmo, eu fiz uma promessa para esse pessoal. É uma ótima observação. E as notas de estudo são muito claras sobre isso. Lembrar-se, nesse contexto bíblico, não tem a ver com memória cognitiva. Não é que Deus tenha se esquecido. É um termo de ação. A nota da NA explica que lembrar-se aqui significa que chegou o momento de agir com base numa promessa feita no passado. O clamor do povo não informou a Deus de algo que ele não sabia, mas sim ativou a aliança. Foi o gatilho. O gatilho para a intervenção divina. Exato. O palco está finalmente montado para a libertação. E aquele pastor fugitivo no deserto, que se sentia um estranho em toda parte, está prestes a receber um chamado. Fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente viu, fica um retrato muito mais complexo e humano de Moisés. A história dele não começa com um herói pronto. Começa com uma criança salva por um milagre, de ironias, um homem dividido que tenta ser um salvador e falha miseravelmente, acabando como um exilado que se sente perdido no mundo. E essa jornada de perda e deslocamento é absolutamente fundamental para quem ele vai se tornar. O príncipe do Egito, com sua autoconfiança e poder, não podia liderar um povo de escravos. Sua primeira tentativa, baseada na força e no status, fracassou. Tinha que ser de outro jeito. Tinha. Era preciso o pastor, o fugitivo, o homem que não pertencia a lugar nenhum para poder guiar um povo que também não tinha terra em busca de um lar. O exílio o esvaziou de sua identidade egípcia para que ele pudesse ser preenchido por um propósito muito maior. Isso nos deixa com uma reflexão final então. Sim, o capítulo termina com Moisés completamente fora de cena, vivendo sua vida anônima no deserto, enquanto o foco de Deus se volta para o sofrimento do povo no Egito. E isso me faz pensar, sabe? Quantas vezes um período de aparente fracasso, de exílio, ou de se sentir completamente perdido, não é, na verdade, a preparação indispensável para o nosso verdadeiro propósito. O que estava sendo forjado na solidão daquele deserto que jamais poderia ter sido aprendido nos corredores dourados de um palácio.